Exercício número 1. Duas placas grandes, planas e orientadas horizontalmente são paralelas entre si, a distância d uma da outra. A meio caminho entre as duas placas, o campo elétrico tem magnitude E. Se a separação das placas é reduzida para d sobre 2, qual é a magnitude do campo elétrico a meio caminho entre as duas placas? Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema, né, é uma representação das duas placas, né? Aqui eu tenho uma placa e aqui eu tenho outra placa. Eu vou considerar que aqui eu tenho cargas positivas em uma placa e outras cargas negativas na outra placa, certo? Se eu perceber, eu tenho um campo elétrico que vai da placa positiva para a placa negativa, contando nesse sentido, né? O ponto E, ele está, o campo é E entre as duas placas exatamente no meio. E essa distância aqui é uma distância D entre as duas placas, né? Então ele quer saber o que acontece fazendo a redução da distância entre as placas, o que acontece, né? Então eu vou pedir para vocês, né, vão lá e olhem para o resultado do campo de um disco no nosso slide 9, tá? No nosso slide 9, se vocês darem uma olhadinha, nós temos um disco, né? E o campo elétrico numa distância do disco, ele é dado por essa equação aqui. Sigma é a densidade de carga superficial de área, né? Dividido por 2ε0, 1, que multiplica 1 menos x, sobre x ao quadrado mais r ao quadrado, e isso aqui dentro da raiz. Tá? Esse aqui é o resultado de um disco. Então, vocês tinham um disco lá, é uma distância x do centro do disco. Então, esse é o campo elétrico em x desse disco, dado por essa equação aqui. Tá? R é o raio do disco, x é essa distância que ele está do centro do disco. ε0 é constante e sigma é a densidade superficial de cargas que se encontra aqui, certo? Agora, olha só, vamos considerar que essas placas do problema são como essas do disco, né? Então, olha só, agora considere a placa do problema como este disco, certo? E outra coisa que é importante, vamos considerar E muito grande, ou grande, em demasia, né? Ou seja, R muito maior que X. O raio dele é muito maior que X. Isso aí que a gente tem que considerar, tá bom? Se a gente fizer isso, né, logo, o que acontece com essa equação se o X for muito maior que o R? Né? Perdão, se o R for muito maior que X. Eu vou ter um número muito grande aqui embaixo. Eu pego um número pequeno, divido por um número muito grande, vai dar um número muito pequeno. 1 menos um número muito pequeno tende a 1. Ou seja, o campo elétrico em X vai tender a simplesmente sigma sobre 2ε0. Certo? Vai tender simplesmente a isso aí. Né? Então, vejam só. Não tem muito mistério mais agora para a gente analisar nesse problema, né? Então, se eu olhar para a placa, agora, de uma forma mais bonitinha, ó, eu tenho a placa positiva aqui, né? A placa negativa aqui. Tá? As linhas de campo que cada uma placa produz é independente da outra. Então, por exemplo, eu vou representar aqui, ó,
com seta contínua, tá? Campo da placa positivo. E com seta pontilhada, eu vou representar o campo da placa negativa. Tá bom? Então, olha só. Da placa negativa, as linhas de campo chegam nela. Tem linhas de campo aqui e para o lado de cá também. Né? Olha só, as linhas de campo chegam nela. Tá? Olha só, as linhas de campo chegam. Né? Aqui eu também vou ter outra, por exemplo. Né? Vou colocar outra aqui. Outras linhas de campo chegando na negativa. Linhas de campo chegando na placa negativa. E do lado de cá também, linhas de campo chegando na placa negativa. Agora, se eu olho para a positiva, as linhas de campo saem dela. As linhas de campo saem dela. As linhas de campo saem dela. Olha só. Beleza? Olha que desenho bacana. Né? Então, o que eu tenho como campo resultante do lado de fora, por exemplo? Do lado de fora, eu tenho um campo chegando, um campo saindo, um campo chegando, um campo saindo. Se a densidade de cargas aqui é a mesma que aqui, o campo resultante vai ser sigma sobre 2 ε0 de uma, menos sigma sobre 2 ε0 da outra, né? Ou seja, o que vai dar aí? Vai dar um campo resultante do lado de fora igual a zero. Né? Do lado de cá, a mesma coisa. Né? Eu tenho um campo resultante igual a sigma sobre 2 ε0 menos sigma sobre 2 ε0. E esse campo resultante do lado de cá também vai dar zero. Fora das placas, o campo é zero. E dentro das placas, eu tenho sigma sobre 2 ε0 de uma placa, mais sigma sobre 2 ε0 da outra placa. Né? Mais sigma sobre 2 ε0 da outra placa. Então, o campo resultante entre as duas placas é sigma sobre ε0. Esse aqui é o campo entre as placas. Beleza? Então, vejam só, vamos discutir aqui a situação. Né? Discutindo a situação aqui. Né? Logo, o campo elétrico, ele depende de quem aí? Né? Entre as duas placas, né? Lembrando, né? Placas grandes, muito grandes, né? Placas muito grandes, né? Entre duas placas grandes, né? Não depende da distância entre elas. Beleza? Então não depende da distância entre elas. Se eu reduzir a separação entre as placas, a magnitude do campo elétrico no meio do caminho entre elas vai continuar sendo E. Vai continuar sendo E. Beleza? Exercício número 2. Duas placas paralelas muito grandes, a uma distância d uma da outra, têm seus centros diretamente opostos um do outro. As placas possuem densidades de cargas de superfície iguais, mas opostas. Uma carga pontual, que é colocada perto do meio das placas, a uma distância d sobre 2 de cada uma delas, sente uma força elétrica F, devido à placa. Se essa carga for agora movida para mais perto de uma das folhas, de modo que esteja a uma distância d sobre 4 desta placa, que força sentirá? Esse exercício, pessoal, ele tem uma semelhança muito grande com o exercício anterior. Né? Então, olha só. Visto a semelhança deste exercício com o anterior,
o campo elétrico, né, entre as duas placas é dado por aquela equação, né? Ó, é dado simplesmente por E igual a sigma sobre ε0, né? E qual é a equação da força? No caso elétrica, né? Não usando a lei de Coulomb, mas usando o conceito de campo elétrico. Como F é igual carga de prova, né? Que seria a carga colocada entre as placas, vezes Z, esse é o conceito de campo, né? Campo é força sobre carga, né? Então, força é igual carga vezes campo. Logo, né, a força entre elas, né? A força sofrida, melhor, sofrida por uma carga, que ela está posta entre as placas, não muda, alterando a distância. Né? Da carga entre as placas, né? A distância da carga entre as placas. Não vai ter alteração. Como esse é o campo elétrico, e a força é dada simplesmente pelo campo elétrico vezes a carga que está posta ali dentro, sofrendo a ação deste campo, e este campo só depende da densidade, a densidade não muda, então a força vai continuar sendo F, né? Não vai ter alteração. Beleza? Exercício número 3. Duas esferas com cargas pequenas e idênticas estão afastadas por certa distância, e cada uma delas experimenta uma força eletrostática de magnitude F devido à outra. Com o tempo, a carga vaza gradualmente de ambas as esferas. Quando cada uma das esferas tiver perdido metade da carga inicial, a intensidade da força eletrostática será quanto? Temos duas cargas, né? Eu vou colocar aqui o antes, né? Antes era como? Eu tenho uma carga aqui positiva, vamos colocar aqui, a carga aqui também positiva, essa aqui eu vou chamar de carga 2, essa aqui eu vou chamar de carga 1, tá? Então essa daqui é a força em 2 devido a 1, e aqui eu vou ter uma força em 1 devido a 2, tá bom? E a distância aqui entre elas é R, né? Olhando para essa situação aqui, eu sei que F, né? Eu vou chamar F, né? É igual a F12, é igual a F21. O modo delas são iguais, né? Terceira lei de Newton, ação e reação. E essa daí é dada pela lei de Coulomb, né? 4π sobre ε0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por R ao quadrado, né? Então, simplesmente F é 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. Isso daí é a força na situação anterior, tá? Depois, o que acontece? Né? A distância, a carga vaza, né? Beleza. Então, depois, qual é a situação? Tem a carga aqui, desenho mesmo, né? Desenho idêntico. Só que eu vou colocar aqui, como as cargas vazam, eu vou chamar de linha, né? Q2 linha, Q1 linha, né? F1 devido a 2 linha, tudo linha, né? A distância aqui permanece a mesma, né? Então eu vou fazer exatamente o mesmo processo, só que eu vou colocar tudo linha, porque é a segunda situação, né? F2, 1 linha, 1 sobre 4π ε0 é uma constante. E quem é Q1 linha? É metade da carga Q1. Então eu vou colocar aqui, ó, Q1 sobre 2 vezes Q2 sobre 2, dividido distância ao quadrado. Essa distância não mudou, né? Então olha só a nova força F, linha, vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes
Q1 sobre 2 vezes Q2 sobre 2, Q1 vezes Q2 sobre 4. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1/4 de Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. E olha só, F está onde aqui? É tudo isso aqui, ó. Então, eu posso escrever que F', né, vai ser igual a 1/4 de F. Né? Então, a nova força vai ser vai reduzir sobre 4 da força anterior. Beleza? Se as cargas reduzirem pela metade. Beleza? Ótimo. Exercício número 4. Uma carga pontual positiva Q é fixada sobre uma mesa horizontal grande e sem atrito. Uma segunda carga pontual positiva Q minúsculo é lançada a partir do repouso perto da carga estacionária que está livre para se mover. Qual afirmação descreve melhor o movimento da carga Q depois que é liberada? Bom, então primeiro vamos desenhar a situação, né? Eu tenho aqui uma superfície, né? Tenho uma superfície, e a carga Qzão, ela está fixada aqui, ó. Vamos colocar até aqui, ó, cola. Carga Q está fixada ali. Se eu solto uma carguinha Q positiva aqui, ó, o que vai acontecer com essa carguinha? Pela terceira lei de Newton, ação e reação, ela vai se bandear para o lado de cá, né? Esse aqui vai ser o vetor velocidade dela. Só que olha só, qual é a força que essa carguinha sofre? Lei de Coulomb, né? Então eu posso escrever assim, ó, a força que a carga sofre é dada por lei de Coulomb nela, força igual a 1 sobre 4π ε0, Q maiúsculo, Q minúsculo, dividido por R ao quadrado. Agora, olha só. Ela se move dependendo de uma força, né? Então, como F igual a ma, segundo a lei de Newton, né? Vamos abordar a respeito do movimento dessa carguinha. Ela sofre essa força, né? Então, a aceleração dela é diretamente proporcional à força que ela sofre. E a força que ela sofre diminui conforme ela se afasta, porque o R aumenta. Se o R aumenta, F diminui e a aceleração depende diretamente da força. Então a aceleração vai diminuir também. Certo? Então olha só, como F igual a ma, a aceleração diminui com a diminuição da força, né? A aceleração diminui da força. Por quê? Conforme ela se afasta, R aumenta, né? E diminui a força. Beleza? E olha só. E conforme a carga Q também se afasta, né? Se afasta, né? Bom, isso aqui é uma redundância, né? R aumenta. Redundância com a parte anterior da frase que eu falei, né? E F diminui. Olha. Beleza? Usei uma redundância nessa frase, a frase está errada aí. Tá? Mas vocês entenderam. Né? Então, a aceleração da carguinha aqui, né? Da carga aqui, diminui. Olha só, tô repetindo tudo de novo aqui, mas tudo bem. Mas, aqui, ó. Mas ela continua a existir. E o que acontece, então?
ela continua existindo, né? A aceleração continua existindo. Ou seja, J aqui, tá? Sua velocidade vai continuar aumentando. Só que agora, mas em uma taxa, que é a aceleração, né? Uma taxa cada vez menor. Tá? O que acontece? A frase poderia ser melhorada muito, tá? À medida que ele vai se afastando pela terceira lei de Newton, R vai aumentando. Se R vai aumentando, a força vai diminuindo. Se a força que ela sofre diminui, a aceleração diminui. A aceleração diminuindo não significa que a velocidade diminui. Pelo contrário, a aceleração só reduz. A velocidade aumenta conforme a aceleração. Só que a aceleração é a taxa de aumento da velocidade. Ou seja, a velocidade ela continua aumentando, mas numa taxa cada vez menor. Tá? À medida que a carga vai se afastando, né, a velocidade continua aumentando, só que a taxa é menor. Beleza? Exercício número 5. Quando duas cargas pontuais estão afastadas 2 centímetros, cada uma experimenta uma força elétrica de 1 newton devido à outra. Se elas forem movidas para uma distância de 8 centímetros, a força elétrica em cada uma delas vai ser quanto? Vamos desenhar, né? Então, tem aqui a situação anterior, uma carga positiva. Eu vou colocar aqui a carga negativa, não retratou a respeito disso, só a força entre elas, né? Aqui eu tenho a força em 1 devido a 2, força da atração, né? Aqui eu tenho a força em 2 devido a 1. E essa distância inicial aqui é 2 centímetros. Lembra que para operar de cálculo tem que colocar em metros, né? Então, olha só, F é igual a F12, que é igual a F21, o módulo delas, né? Vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, lei de Coulomb, né? Q1 vezes Q2, dividido por R ao quadrado, que é a distância entre elas. E isso aqui, o problema está falando que é igual a 1 newton. Isso aqui, o problema está falando que é igual a 1 newton. Certo? Então, olha só. Eu posso pegar essa parte da equação e pensar o seguinte. 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 vezes Q2 é igual a R ao quadrado vezes 1 newton. Porque é esse camarada que vai mudar. As cargas não vão mudar. Isso aqui é uma constante. No momento que elas se separam, é a distância, né, que aumenta, né? Então, olha só, a distância agora aqui aumenta para 8 centímetros, né? A distância aumenta para 8 centímetros. Poderia fazer todo o desenho ali, não vou fazer, tá? Então, tem aqui F12 linha, né? É igual F21 linha, né? Isso aí vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por R linha ao quadrado. Né? E isso aí é igual a F linha. Eu não sei quanto é que é essa força. Antes ele disse que era 1 newton. Agora eu quero saber qual é a força que vai estar em cada uma devido à outra. Beleza? Então eu vou fazer a mesma análise aqui. Ó. Vou pegar essa parte do problema e vou reescrever aqui. 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 vezes Q2 é igual a R' ao quadrado vezes V', F', só passei multiplicando lá. Ó. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, posso igualar isto a isto. Né? Então, R ao quadrado vezes 1 newton é igual a R' ao quadrado vezes F'. Eu quero encontrar F', isolo ela, R ao quadrado vezes 1 newton, dividido por R' ao quadrado. Esse primeiro R era 0,02 metros, né? E a distância depois ficou 0,8 metros. Né? Acho que é isso aí. Vai para a calculadora, essa resposta aí deve dar 0,0
625 newtons, tá bom? Então essa é a nova força entre as duas cargas, depois de ter separado para 8 centímetros. Beleza? Exercício número 6. Duas esferas condutoras, pequenas, idênticas, estão separadas por 60 centímetros. As esferas mantêm diferentes quantidades de carga, e cada esfera possui uma força elétrica atrativa de 10,8 N. A carga total nas duas esferas é de menos 24 microcoulomb. As duas esferas agora são conectadas por um fio condutor delgado, que então é removido. A força elétrica de cada esfera é mais próxima de quanto após todo esse processo? Então vamos lá, analisando o problema, né? Eu tenho inicialmente duas esferas aqui, né? A força atrativa, elas são opostas, né? Então a força em 2 devido a 1, essa aqui é a carga 2, essa aqui é a carga 1, a força em 1 devido a 2 ali. Beleza? O que acontece depois? Eu tenho um fio que liga as duas cargas. Se há uma distribuição de cargas diferentes aí, as cargas da que tem mais elétrons vão migrar para a que tem menos elétrons. Né? Fazendo essa conexão, tu tende a estabilidade do sistema, ambas ficarem com a mesma quantidade de carga. Então, ao conectar as esferas, as cargas se redistribuirão. Certo? De forma igualmente. Certo? Ou seja, depois de conectado, elas vão ficar com a mesma quantidade de carga. Né? Eu não sei se uma tinha mais que a outra, sei lá. Eu vou considerar que agora eles ficam com o mesmo sinal de carga, e então será uma força de repulsão, dependendo se as duas ficarem negativa ou positiva. F1, 2, Q1. Né? Então, a força entre elas é 4π sobre ε0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado, certo? E ele diz que Q1 é igual a Q2, que eu vou chamar simplesmente de Q. Por que ele diz isso? Porque se ele conectou elas se redistribuem de forma igual. Então essas cargas serão iguais. E lá no problema, ele diz que inicialmente a soma das cargas era igual a menos 24 microcoulomb. E isso continua existindo, porque as cargas não somem, elas migram de uma para outra, fazendo com que elas fiquem com a mesma carga, mas a soma entre elas continua sendo a mesma. Beleza? Então temos uma pequena análise aí do problema. Tá? Feito isso, outra coisa, F, ele também diz no problema, né, que é igual a isso aqui, né, 4π ε0 Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado, isso aí é igual a 10,8 newtons. Ele diz isso, beleza? Ora, fazendo essa análise e considerando que a soma das cargas é menos 24 e as cargas são iguais, quanto que vai ser cada uma dessas cargas? Isso é meio óbvio, né? Que a carga, cada uma das cargas, é a metade do que disso, dividido por 2, né? Ou seja, cada carga tem menos 12 microcoulomb agora, né? Cada carga tem menos 12 microcoulomb, certo? Então, a nova força de interação entre elas vai ser o quê? 1 sobre 4π ε0 vezes menos 12 microcoulomb vezes menos 12 microcoulomb, né? Dividido pelo quadrado da distância. Quanto é que é a distância entre elas? 6. 0,6 metros. Né? Ao quadrado. Vai para a calculadora. Isso aí deve de dar 3,596 newtons. Essa aí é a força de interação entre elas. Pô, e essa daqui? Não usei. Não precisou. Beleza? Exercício número 7. Uma carga pontual positiva de 3 microcoulomb
está localizada na origem de uma carga, na origem. E uma carga pontual positiva de 2 microcoulomb está localizada a x0 e y 1 metro. Ache as coordenadas do ponto onde a força do campo elétrico resultante, devido a elas, é zero. Bom, que o x é zero é fácil, né? Mas basta saber o y agora. Vamos lá. Então, vamos desenhar o sisteminha, né? Então, eu tenho aqui em cima, eu vou colocar bem apertado aqui, porque... Eita, reta mal feita. Esse exercício aí pode ser um pouquinho longo, tá? Então, tenho x aqui. Aqui eu tenho uma carga positiva na origem. E aqui eu vou ter uma carga negativa lá em cima. Carga Q2 igual a 2 microcoulomb. E aqui é a carga Q1 igual a 3 microcoulomb, né? Ele quer saber as coordenadas onde a força do campo elétrico é zero, né? É isso? É isso. Então, olha só. Eu tenho uma força de atração aqui, F2, uma força de atração aqui, F1, tá? E vai ter um local aqui que a força do campo vai ser zero, né? Ou seja, a soma das duas forças, uma força menos a outra força, vai dar zero. Olha só, F1 menos F2 é igual a zero. E eu tenho uma distância entre elas que eu vou chamar de R', é igual a 1 metro. Tá? R' eu vou chamar de 1 metro. Onde está R'? R' está aqui, ó. R'. Tá? É a distância entre elas ali. Tá? R, eu vou chamar que é a distância da carga 1 até o ponto. Eu vou chamar de R duas linhas a distância da carga 2 até o ponto. Beleza? Ou seja, R mais R duas linhas é igual a R', e aí brinca-se com isso. Beleza? O que é a força do campo? A força do campo, então, é Q0 vezes E1 menos Q0 vezes E2. Então é a força do campo, então tem que colocar a equação do campo para elas. Tá? Porque eu vou ter um campo elétrico de 2, campo elétrico de 1. Beleza? Então, olha só. Eu vou colocar... O que é o campo elétrico? O campo elétrico, se você olhar nos slides nossos, o campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 vezes 1 sobre Q0 vezes Q1 sobre R ao quadrado. A do segundo, que é 0 vezes o campo. 1 sobre 4π ε0 dividido por uma carga de prova. Isso aqui é um preciosismo, mas é importante ser feito. Dividido por R duas linhas ao quadrado igual a zero. R duas linhas, a distância desse até S, R a distância desse até S. Tá? Olha só, simplifica as cargas de prova, né? E aí, eu posso igualar uma outra, né? Uma outra coisa que eu posso colocar aqui também, que R duas linhas é igual a R' menos R. Né? R duas linhas é igual a esse menos esse. Beleza? Eu posso escrever isso aqui agora, 1 sobre 4π ε0 vezes Q1 dividido por R ao quadrado é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q2 sobre R duas linhas ao quadrado. Só passei para o outro lado multiplicando, né? E esse camarada simplifica com esse. Beleza? Ou seja, vindo para cá, tá? O que eu vou ter? Q1 sobre R ao quadrado igual Q2 sobre R duas linhas ao quadrado. Ou seja, R duas linhas, vou passar multiplicando ao quadrado, dividido por R ao quadrado é igual a Q2 dividido por Q1. Tá? Eu vou substituir R duas linhas por R' menos R. Então vai ficar como?
R' menos R ao quadrado, dividido por R ao quadrado, é igual a Q2 sobre Q1. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. R' ao quadrado, menos 2 vezes R' vezes R, mais R ao quadrado. A partir daqui é uma matemática, né? Só fazer cálculo aqui. Q2 sobre Q1, né? Que mais? O que eu posso fazer? Vou passar esse camarada para o outro lado multiplicando. Vai ficar R' ao quadrado, menos 2R' vezes R, mais R ao quadrado, é igual a Q2 sobre Q1 vezes R ao quadrado. Por que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar Q2 e Q1 e já posso substituir por 2 e 3. Quando eu pego a potência, também vai se dividir, né? Então eu posso só simplesmente colocar 2 terços, né? E eu vou pegar esse termo, vou substituir o 2 daqui e o 3 daqui. Vou passar para o outro lado. Então vai ficar como? Vai ficar 1, por que 1? A distância R' não era 1 metro? Era 1 metro. 1 menos 2, R' que é 1 metro, fica 1. R, né? Mais R ao quadrado, menos 2 terços de R ao quadrado igual a 0. Opero esses dois aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar como? Vai ficar 1 terço de R ao quadrado, menos 2R, mais 1, igual a 0. Pá, cheguei na necessária Bhaskara, né? O que é a Bhaskara? X igual a menos B, mais menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Só operar. X, então, vai ser o quê? B é 2, né? Mais menos raiz quadrada de B ao quadrado, vai dar 4. Menos 4 vezes, vamos fazer, 4 vezes A, vezes C, né? Dividido por 2A. Vai dar 2 terços. Beleza? Então vamos lá. Isso aí vai dar x igual a 2 mais menos raiz quadrada de 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 dividido por 2 terços, né? Então, mínimo múltiplo comum, 3, 12, menos 4, 8 terços, dividido por 2 terços, né? Mais ou menos, vai para a calculadora. Isso aqui vai dar 1,632 dividido por 0,666. Ou seja, o x vai ser, substituindo mais, 5,45, substituindo menos, 0,55 metros. Beleza? Então, qual é que vai ser a resposta? Vai ser aquele entre as duas, né? Outro, não, tá bom? Então, o y, na verdade é y, né? Que nós estamos querendo saber a altura, né? O x é 0 da resposta, e a altura aqui, ó, é 0,55 centímetros, metros para cima, tá? Então, é um pouquinho mais da metade. Por quê? Ele tem que estar mais próximo de 2 do que de 3. Ele tem que ser, porque a carga 3 é mais forte do que a carga 2. Então, ela vai estar ligeiramente acima da metade. Tá bom? Beleza?